bem-vindos a mais um Café com Especialista. Hoje nós estamos com Conceição Nascimento, que é enfermeira-chefe do setor de hemodiálise do Hospital Afra Barbosa. Conceição, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, Renata, é um prazer. Igualmente. Vamos falar sobre hemodiálise. Hemodiálise é uma das formas de melhorar a qualidade de vida do paciente quando os rins já entram numa falência quase que total, não é, Conceição? Então, quando a filtração glomerular, que a gente chama, fica abaixo de 15. No caso da enfermagem, ela está ali pertinho do paciente, do ladinho dele, antes, durante e após as sessões de hemodiálise. Eu digo que é mais que um trabalho de atenção física do paciente, mas um trabalho assim que faz todo um acompanhamento emocional e espiritual do paciente também. Como é que acontece essa primeira abordagem, esse acolhimento na primeira sessão de hemodiálise? Renata, como você falou, a parte da enfermagem ela não abrange só a parte física do paciente, e sim a parte emocional e espiritual. Então, o que envolve mais o paciente, que ele debilita mais esse paciente, é a parte emocional, que é quando ele chega bastante deprimido, né? Com medo, não é, Conceição? Isso mesmo, com medo do tratamento, em saber que vai depender, ter que vir para o serviço 3 vezes por semana, passar 4 horas, né? Então, assim, o paciente ele fica muito debilitado, onde a enfermagem é que está mais próximo desses pacientes, onde ele vai dar todo esse apoio, explicando para ele que vai melhorar a vida, que aqueles sintomas que ele está sentindo, ele vai diminuir, onde ele vai ter uma vida normal se ele seguir todos os cuidados, se ele seguir com toda a dieta que é orientada, porque no serviço de hemodiálise nós temos uma equipe multidisciplinar, onde tem todo o serviço de nutrição, de psicólogo, de serviço social, onde faz todo esse trabalho com esses pacientes. Tanto para ele, desculpa te interromper, mas tanto para ele como para a família, porque não é só uma angústia dele, é uma angústia da família também, né, Conceição? Com certeza. A parte da família é essencial no tratamento do paciente em hemodiálise. Por quê? Sem o apoio da família, não tem como ter continuidade no tratamento desse paciente. Porque não é só as 3 vezes por semana que ele tem que ir para o serviço, passar as 4 horas que ele vai viver tranquilo. Pelo contrário, a gente tem que ter o apoio da família para ter continuidade nesse tratamento. Como? A gente orienta em respeito da medicação, dos cuidados que ele tem que ter. A família tem que estar ciente de todo esse tratamento que ocorre com esse paciente, para ela poder ajudar. Não adianta ir só o paciente se a família não estiver presente e ciente do problema desse paciente. Família é tudo, é toda uma base. Se a família está bem estruturada, é lógico que ela vai passar mais confiança para aquele paciente também. E vice-versa, não é? Quais são as principais intercorrências que acontecem durante o período que eles estão na sessão de hemodiálise? No início, quando o paciente ele chega, tudo vai depender da gravidade desse paciente, né, com o quadro que esse paciente se encontra. Então, se ele já vem um paciente que ele está estabilizado, que é um paciente que já vem de ambulatório, né, o paciente já vem de ambulatório, ele já vem com seu acesso, a sua fístula, que é o acesso permanente desse paciente, ou então se é um paciente de emergência, que ele vem já com acesso que a gente vai fazer imediato, que é o médico que faz o catéter. Então, tudo vai depender de como esse paciente está chegando. Então, normalmente, nas diálises, o que ele sente de intercorrência é o quê? Hipotensão, hipertensão, cefaleia, são as intercorrências mais comuns, cãibra, né? Tudo depende da gravidade de cada paciente. Como é que quais são as orientações que vocês dão com relação aos cuidados com a fístula? Porque um dos medos deles também é de perder o acesso da fístula também. Isso, Renata. A fístula é um acesso que a gente chama de acesso permanente, né? O paciente, ele, quando inicia a hemodiálise, se ele não tem a fístula, ele usa o catéter, que ele pode ser colocado na jugular, subclave ou femoral. Então, o acesso do catéter, ele deixa o paciente muito debilitado, né, com os cuidados. Então, por isso que quando é confeccionada a fístula, que o que é a fístula? É a junção de uma artéria e uma veia. É um procedimento cirúrgico, é feito pelo vascular,
né, no centro cirúrgico, onde o paciente ele tem que esperar 30, 60, 90 ou 120 dias para começar a funcionar essa fístula. O desenvolvimento dessa fístula depende muito das artérias e veias desse paciente. Então, se o paciente não tem uma artéria boa, se o paciente não tem uma veia boa, ele não consegue ficar uma fístula excelente. Então, aí é onde depende do paciente, em cuidados com os exercícios, né? Eles têm que fazer bastante exercício, a gente orienta a fazer exercício com uma bola, ou então com 1 quilo, né? Ele tem que fazer esse exercício diariamente, não pode esquecer de forma nenhuma, para que essa fístula ela continue funcionando bem. Conceição, um outro medo do paciente que faz hemodiálise é perder o acesso. Quais são as orientações que vocês dão com relação aos cuidados a esses acessos? Então, Renata, nós temos 2 tipos de acesso. Nós temos o catéter, que é o acesso emergencial, que ele pode ser colocado na jugular, subclávia ou femoral, e temos a fístula, que é um acesso permanente. O que é a fístula? É a junção de uma artéria com a veia. É um procedimento cirúrgico que é feito com o vascular. Certo? Então, os cuidados com o catéter, o paciente fica mais exposto, né? Por ser um procedimento invasivo, e ele fica com o catéter exposto, onde ele tem que ter todos os cuidados, que ele não pode molhar, ele não pode dobrar esse catéter, certo? E a fístula, como eu falei, que é um acesso permanente, ele tem que ter o máximo de cuidado. Porque a fístula, por ser, precisar da veia e da artéria, às vezes tem um paciente, por exemplo, um paciente diabético, ele não tem a veia boa, ele não tem a artéria boa, onde dificulta essa fístula ficar boa, funcionar bem. Então, necessita que o paciente faça bastante exercício diariamente, ele não pegue muito peso no membro dessa fístula, para que essa fístula continue funcionando bem. Realmente não perca o acesso. Né? Realmente não perca esse acesso. Conceição, fazendo hemodiálise, vida normal, né? É lógico que tem aqueles dias que, como você falou, tem que ir para o centro de hemodiálise para fazer hemodiálise. Fora isso, vida normal. Com relação quando o paciente viaja, o que acontece com as sessões de hemodiálise que são semanais? Isso, Renata, o paciente ele pode viajar, a hemodiálise ela não tem só aqui, ela tem no Brasil e fora do Brasil, onde ele pode fazer esse tratamento em qualquer outra cidade que tenha um serviço de hemodiálise, onde o serviço social de cada instituição vai entrar em contato com a cidade que esse paciente vai ser transferido, que a gente chama de diálise em trânsito. Então, ele vai localizar essa instituição, onde ele vai fazer esse tratamento de hemodiálise, vai passar um relatório constando tudo o que ocorre com esse paciente no serviço que ele se encontra. Ele vai passar tempo determinado, vamos dizer, ele vai passar 1 mês. Ele pode viajar tranquilo, ele vai dialisar 1 mês na clínica que foi encaminhado e depois ele retorna para a clínica de origem. Ele pode viajar normalmente, sendo que a clínica tem que estar ciente que vai receber esse paciente. Conceição, hoje vocês têm um número de pessoas que fazem hemodiálise no Afra Barbosa? Sim, hoje nós estamos com 98 pacientes em diálise. 98. E vocês dão conta, esse número, ele está dentro do número esperado de vocês? Sim, a gente tem a abrangência de ter mais pacientes, né? 98 é a quantidade de paciente hoje, mas a gente tem máquinas capacidade para mais. Suficiente para ter mais pacientes. E não são só pacientes de Arapiraca, vêm pacientes de fora para fazer hemodiálise? Sim, nós temos as micro-regiões que são abrangentes para Arapiraca. E essas micro-regiões podem ser atendidas no Afra Barbosa. Conceição, paciente foi indicado para fazer hemodiálise. Como é que eles chegam até vocês? O que acontece? O paciente, quando ele é indicado a fazer hemodiálise, vai depender qual o serviço que ele vem. Ele vem de outro hospital? Então a gente tem que ver, o paciente está internado o quê? Na UTI, é na clínica médica? Tenho que ver se o hospital Afra Barbosa, se eu tenho vaga na clínica médica ou na UTI, dependendo do paciente, e assim eu encaixar ele na hemodiálise. Certo? O paciente vindo de ambulatório, que é o ideal, que esse paciente ele seja acompanhado ambulatoriamente para que ele venha estável, ele não venha em crise, né? Não venha um paciente complicado.
Então ele vem, ele passa pela avaliação do nefrologista. Se ele já é um paciente de consultório, consequentemente ele já vem com a fístula, então ele já não vai passar pelo ele já está ele já vem sendo preparado para fazer o tratamento de hemodiálise, que isso é importante, né? Ele já está com acompanhamento com o nefrologista. Onde o nefrologista está vendo aquela urgência, ele diz, não, agora ele tem que entrar em hemodiálise. Ele já vem com a sua fístula pronta, já passou o tempo de amadurecimento dessa fístula e ele vai começar o tratamento. Ele é avaliado pelo nefrologista e aí ele inicia o tratamento. Ele passa por toda a equipe, ele passa pelo nutricionista, ele passa pelo psicólogo, ele passa por toda a equipe interdisciplinar da instituição. Conceição, existe um medo, um pavor quando o paciente recebe a indicação para, como foi dito, para hemodiálise. Existe um número de óbitos de pacientes durante a sessão de hemodiálise? Renata, já tem 12 anos que eu trabalho no serviço de hemodiálise e durante esse tempo eu só vi um paciente chegar a óbito em hemodiálise, no tratamento de hemodiálise. E esse paciente já foi um paciente que já chegou complicado, né? Não era um paciente que já vinha em rotina de diálise. Então, assim, a hemodiálise, quando o paciente ele chega para o tratamento, que ele não chega muito debilitado, então ele consegue ter uma vida tranquila. Se ele seguir todas as orientações que são dadas por toda a equipe, ele consegue ter uma vida normal, onde ele pode trabalhar, onde ele pode ter a vida dele tranquilo, como tinha anterior, seguindo todas as orientações. A gente consegue ter uma permanência ótima. O paciente, você chega no serviço de hemodiálise, você não percebe que o paciente está fazendo o tratamento. Eles estão lá sorrindo, eles estão lá conversando, tem momento de, como nós falamos, a parte espiritual, tem momento de estudo bíblico, tem momento que o pessoal da igreja vai lá com leva lanche para eles, onde eles se sentem muito bem, onde tem a parte de confraternização, que nós fazemos todos os anos com todos os pacientes, sempre as confraternizações das 4 festas do ano, como nós falamos, né? São João, final de ano, então sempre tem a festinha onde eles ficam, se sentem bem. Então, assim, é até importante que vocês conheçam o serviço de hemodiálise, né? Que vocês vejam a forma que eles estão lá, que vocês assim, você olha e você não diz que é um paciente que está em tratamento, né? Então, assim, é muito importante o paciente ele aceitar o problema que ele tem e aí ele faz por onde ter todas as orientações que são dadas pelo toda a equipe e ele consegue manter a sua vida tranquila. É aquele medo que o paciente diabético tem quando vai entrar na insulina, é o medo que o paciente renal crônico tem quando vai entrar na hemodiálise. Isso mesmo, e depois Renata. vê que não é esse bicho de 7 cabeças mesmo. Conceição, queria te agradecer mais uma vez, parabenizar pelo seu trabalho e pela brilhante explanação que você nos deu hoje. Obrigada. Renata, eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui e espero que tenha outras oportunidades, né, de a gente falar mais um pouco, que vocês também conheçam o serviço, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, a gente vai lá sim. Vamos terminar o nosso cafezinho aqui e a vocês muito obrigada e até o próximo Café com o Especialista.